Olá, pessoal, bom dia. Vamos aí aguardando um pouquinho, o pessoal ficar online. Hoje não tivemos Casa do Caminho presencial, mas temos aqui o nosso estudo online, né? Não vamos deixar a nossa oração de lado. Vamos aqui dar sequência através da internet, sejam todos bem-vindos. Domingo passado eu estava lá presencialmente e hoje estamos aqui online para fazermos a nossa oração, para abençoarmos o nosso domingo de carnaval, né? Começando o dia aí falando do nosso mestre amado Jesus. Então, turma, hoje, né, não teve presencial, terça-feira também não vai ter presencial, terça-feira nós vamos estar junto aqui às 20 horas também pelo canal do Facebook. E quarta-feira a Casa do Caminho volta às suas atividades normalmente, tá bom? Então, domingo que vem estaremos lá presencialmente, novamente, tudo certinho, tá bom? Os recadinhos que a gente sempre dá aqui, começando da live, pessoal que está chegando agora, nós vamos dar sequência ao estudo do livro Vinha de Luz, né? Hoje a gente vai estudar o capítulo 88, Tu e Tua Casa, que está lá numa narrativa do Atos dos Apóstolos, onde nesse livro da Bíblia, né, Atos dos Apóstolos, vai narrar aí vários momentos de Jesus com os apóstolos, os ensinamentos. Então, vai ser uma lição muito interessante para nós hoje, certo? Bom dia, seu Décio! Seja bem-vindo, meu amigo! Um beijo para minha amiga Rosana, para o Cauã. Sejam todos bem-vindos. E hoje, como eu estou aqui no computador online, mandem oizinho aqui para mim falar oi para vocês. Para eu, né, turma? Para eu falar oi para vocês. Falei errado. Mandem oizinho aqui. E vamos lembrando também do quê? De pegar a nossa aguinha. A minha tá aqui do meu ladinho. Peguem a aguinha de vocês para no final das vibrações nós fazermos o passe à distância e fazermos a fluidificação da água, tá bom? Com a ajuda dos nossos amigos espirituais. Então, peguem a aguinha de vocês. Lembrando sempre, pessoal, que se tiver alguém doente em casa, alguém que faz uso de remédio contínuo, ou que está fazendo algum tratamento médico, separa a água dessa pessoa. Por quê? Ah, Renata, mas ela não pode tomar a mesma água que a gente? Pode sim. Só que se a gente separa a água de quem está doente ou de quem faz tratamentos muito complexos, né? O uso diário de alguma medicação, o plano espiritual coloca ali fluidos específicos para aquela pessoa, tá? Agora, quando nós todos na casa estivermos bem, com a graça de Deus, a gente pode compartilhar da mesma água. Por quê? Quais são os fluidos que vão ser colocados na nossa água? Fluidos de revigoramento, para nos deixar assim mais fortinhos, fluidos para fazer limpeza espiritual, tá? Então são fluidos assim mais genéricos que faz bem para todo mundo. Mas quem tá doente, se a gente separa a água, eles colocam ali aquele remedinho a mais espiritual, tá bom? Facilita aí pro plano espiritual. Se a gente pode facilitar para eles, por que não, né? Bom dia, Manuel, meu amigo querido, seja bem-vindo. A turma toda aí de domingo, que a gente está sempre junto lá, mas hoje estamos juntos por aqui, que coisa boa. Muito me alegra o coração ter essa oportunidade de estarmos aqui, né? Hoje de manhã eu acordei e falei, ai, não tem Casa do Caminho, mas tem live. É uma forma da gente se conectar aqui também, né? Muito bem. Então, peguem a aguinha de vocês. Quem quiser pegar o livrinho Vinha de Luz também e acompanhar a leitura, tá? Quem quiser pegar a Bíblia aí no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 16, né? Então, lembrando que o capítulo é aquele número grandão e o versículo 31 pequenininho. E hoje aqui também na live, eu vou usar, pessoal, esse livrinho aqui, ó, Jesus no Lar. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Jesus no Lar. Esse livrinho aqui eu uso já, o meu já tá até velhinho, que eu uso para fazer evangelho no lar aqui na minha casa. Eu já tô usando ele pela segunda vez. Eu já terminei ele até o final, comecei de novo. É um livro muito bacana, tá? Eu vou usar um trechinho dele logo do capítulo primeirão aqui dele, um pedacinho que eu marquei. E também, pessoal, vou usar uma historinha desse livro aqui do André Luiz, ó, que é o livro
Missionários da Luz. Então, se alguém também tiver esse livro aqui, ó, Missionários da Luz, e quiser acompanhar ou ler a historinha inteirinha, né? Porque eu só vou ler um pedacinho. É esse livro aqui, Missionários da Luz, perdão. Vinha de Luz é o que a gente está estudando, né? Nós vamos usar esse aqui, ó, Missionários da Luz. Nós vamos estudar uma historinha que está no capítulo 6, tá? Então, se alguém tiver o livro Missionários da Luz também e quiser acompanhar, o capítulo 6 chama Oração. Nós vamos ler um trechinho dessa versão aqui, tá na página 67, tá? Então, vamos usar esse livrinho aqui também, certo? Sempre é legal nós estudarmos um livro e linkarmos com outras coisas que a gente conhece para a gente poder fixar melhor o aprendizado e principalmente para a gente usar esse aprendizado na nossa vida, né, pessoal? Porque não adianta nada a gente aprender aqui junto e não colocar em prática na nossa vida, na nossa casa, tá? Estou esperando só mais um pouquinho aqui para ver se vai conectar mais alguém para nós darmos início ao nosso estudo, tá bom? Dando um tempinho aí para vocês compartilharem a live, para vocês darem um joinha na nossa live, mandar um coraçãozinho. Eu tô olhando aqui os recadinhos pelo celular, e pelo celular eu consigo ver que a dona Terezinha Nunes está online, seja bem-vinda. Que a Tia Rô está online, seja bem-vinda. Que a Liliane está online, seja bem-vinda. Que coisa boa. Mandem oizinho aí. Pessoal, essas interações que vocês fazem na nossa live, elas são importantes porque quanto mais interação tem, o Facebook entende que nosso conteúdo é bacana e aí ele oferece esse conteúdo para mais pessoas, tá? E o objetivo dele oferecer o conteúdo para mais pessoas é nós juntos aqui unidos levarmos a palavra de Deus aí mais para frente possível, né? Para mais pessoas, para mais lares possíveis, certo? Oi, Lange, bom dia, seja bem-vinda. Coisa boa. Isso aí. Esperar só mais 2 minutinhos para que nós possamos começar o estudo, né? Oi, Ale! Bom dia, amigo! Seja bem-vindo! Que bom ter você aqui! Só gente linda. Muito bem. Oi, Lange! Que bom ter você aqui! Que alegria! Muito bem. São Paulo tá uma chuvinha, né, turma? É bom chover para limpar, né? As plantinhas agradecem. Eu gosto muito de planta e quando tem esses dias assim, eu tenho algumas plantinhas aqui na minha casa e quando tem esses dias assim que faz calor e depois chove, gente, as bichinhas gostam tanto. Sai folhinha nova, elas ficam mais verdinhas. É muito legal. Quem tiver a oportunidade de ter uma plantinha em casa e cuidar, não deixe de ter. E não deixe de observar a plantinha. As minhas plantinhas aqui, todo dia eu vou lá conversar com elas. Aí vocês acreditam que o dia que eu não vou, no outro dia eu chego lá, elas estão meio murchinhas, meio caídas. Aí já vou conversando, elas já vão se levantando. Plantas são seres vivos, né? As plantas também já são aí o início da vida espiritual. Então é muito bom essa troca de energia com as plantinhas. E esses dias que faz esse calor e depois dá a chuvinha, elas amam, 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 amam. Sai brotinho novo. Aqui em casa eu tenho um pezinho de tomate, tudo no vaso, né? Porque eu não tenho quintal. Pezinho de tomate, um vasinho de morango e um vasinho de romã. Essas três frutinhas. E aí eu, né, cuido delas bonitinho e tudo mais. E esses dias que ficam assim, quente com essa chuvinha, solta frutinha, solta florzinha, coisa mais linda. Muito bom. É muito bom, né, Lândia? É uma maravilha. Eu amo, sou apaixonada. Plantinha e bichinho é comigo mesmo. Adoro. É muito bom. Traz alegria para casa, para o nosso lar, né? Muito bom.
Mais um minutinho, pessoal. Estou esperando dar 10h40. Já está quase dando e nós já vamos dar início, tá? Então, de novo, aguinha. Quem não pegou, pega. Quem quiser pegar o livrinho Vinha de Luz, dá tempo ainda, um minutinho. Quem quiser chamar alguém de casa para poder assistir a live, dá tempo ainda. Corre lá, compartilhem, dê um joinha, manda um coraçãozinho. Muito bem. É isso aí, turma. 10h40. Convido todos vocês nesse momento a se unirem em oração comigo. Então, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, Criador, até Jesus, nosso Mestre, nosso guia, farol que ilumina as nossas vidas. Vamos também elevando o nosso pensamento aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais que cuidam da nossa família, aos mentores espirituais sob a direção do Dr. José Maurício, que nos orientam na Casa do Caminho. Vamos dando bom dia a todos, agradecendo por essa bendita oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos para mais um estudo. Vamos também agradecendo por termos a oportunidade de sermos melhores a cada dia. E assim, envolvidos nesse amor, rogamos também que os espíritos amigos nos auxiliem com o entendimento dessa lição, que principalmente nos auxiliem a colocarmos em prática as lições do Evangelho na nossa vida. E assim, envolvidos nesse amor, vamos dar início a mais um estudo na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ai, que coisa boa, né? Que os amigos espirituais estejam aqui conosco nesse momento. Muito bem. Olá, olha, estou olhando aqui pelo celular também, vi que a Perla entrou. Seja bem-vinda, Perla. Muito bem. Pessoal, então a lição 88, né? Chama Tu e Tua Casa. E esse versículo aqui no Atos dos Apóstolos diz assim: E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e tua casa, tá? Então, quando a gente faz o estudo do Evangelho, quando a gente ora, mesmo que as outras pessoas, que os outros integrantes da nossa família, eles não creem como nós, eles também serão beneficiados, tá? E essa lição aqui do Emmanuel, ele vai falar sobre esse sentimento, porque muitas vezes nós nos sentimos sozinhos na nossa família, porque muitas vezes, em muitas famílias, somente nós é que temos essa crença, buscamos esse estudo, né? Então, muitas vezes a gente se sente sozinho. Então, é sobre isso que o Emmanuel vai falar. E ao final aqui da leitura, né, do Vinha de Luz, eu vou trazer esses complementos de como, mesmo a gente sendo só a gente que ora na nossa casa, como a gente auxilia também os demais, tá bom? Então vamos lá. O Emmanuel começa assim: geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa, tá? Isso, pessoal, acontece muito, tá? Muito, 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 muito. O ideal, né, o desejável é que todas as pessoas da casa, de religiões diferentes, tenham essa crença em Deus, em Jesus, no Evangelho, tá? Se forem todos da mesma... Se forem todos da mesma religiosidade, né, do mesmo local, facilita, né? Porque aí vai todo mundo junto, todo mundo tem aquela linha de raciocínio junto, então ajuda, é interessante. Mas se todos, mesmo que de religiões diferentes, acreditarem em Deus, em Jesus, já é também um bom passo, um passo maravilhoso. O ruim é quando só um acredita, tá? Porque aí ele tá ali sozinho. Mas mesmo que você esteja sozinho, mesmo que seja só você a crer em Deus, a crer em Jesus, não desista. Fique firme, porque a gente vai ver aqui no final um ensinamento de Jesus e um exemplo do livro de como a gente faz bem para a nossa família, mesmo que sejamos somente nós a acreditarmos em Jesus e em Deus, tá bom?
Afirmam-se absolutamente sós sob o ponto de vista de fé, e alguns despercebidos de exame sério tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se a zombaria de que a vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhe enfeitam a zona intelectual sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando por nossa vez o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo, tá? Então, como a gente começou a dizer aqui, esta lição está, nos fortalecendo caso sejamos somente nós, o nosso lar, a termos essa crença em Deus, em Jesus, no Evangelho. O que eles nos chamam a atenção é que se isso ocorre, nós não devemos, nós muitas vezes, quando estamos nessa situação, nós somos zombados, somos vítimas dos engraçadinhos ali e tal. Nós não devemos responder à altura, nós não devemos pagar na mesma moeda, porque tem gente que, só eu sou evangélico, vou chamar de evangélico? Não, evangélico não, só eu sou cristão na minha casa, tá? Porque quando a gente fala de cristão, nós estamos envolvendo todo mundo que acredita no Cristo, tá? Independente da bandeira religiosa que se ergue. Então, quando nós somos cristãos, estamos sozinhos no nosso lar, só nós cremos no Cristo, nós temos que fazer o exemplo ao contrário, temos que nos mostrar ainda melhores, mais bondosos, mais amorosos, e nós não devemos retrucar com a mesma indiferença, com a mesma zombaria, com o mesmo endurecimento. Porque tem gente, o que ela faz? Bom, na minha casa ninguém acredita no Cristo, então vou me isolar lá com o meu grupo da igreja e não vou fazer nada aqui em relação à minha casa, vou esquecer que eles existem. É isso que ele está chamando a atenção para nós. É por isso que no final da leitura eu vou trazer um exemplo de como a nossa oração, ela abarca todos da nossa casa, mesmo aqueles que não acreditam no Cristo, tá? No lar onde existe uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para elevação. Ou seja, quando a gente consegue de fato colocar em prática os ensinamentos do Cristo, em especial quando as pessoas que estão em volta de nós não professam, a mesma fé, tá? Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos, uma pedra angular que equilibra o edifício inteiro. Não te esqueças, pois, que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, será conduzido para Deus, tu e tua casa. Ou seja, muitas vezes é a partir de nós vamos ser a semente que vai dar ali a árvore e o fruto bom na nossa casa. Então, nós não devemos desanimar, tá? Hoje, atualmente, eu sou casada, tenho uma filha, e aqui na minha casa somos todos espíritas e todo mundo participa e professa a mesma fé, tá? Mas eles não são tão atuantes como eu. Então, eu busco, através do meu exemplo, da minha paciência com eles, para poder conduzi-los num caminho melhor. Tá? Quando eu era solteira, na minha casa somente eu era espírita e somente eu estaria ali na condição, por exemplo, só eu fazia o evangelho no lar, por exemplo, tá? Então, eu não me importava de fazer sozinho, mas com certeza, quando eu fazia o evangelho no lar na minha casa sozinha, eu levava ali a bênção da oração para todos nós que estávamos ali, tá bom? Então, pessoal, a gente tem que ter o quê? Essa clareza, que mesmo que nós estivermos sozinhos na nossa casa, orando, sozinho na nossa casa, fazendo o evangelho no lar, nós
é que estamos ali trazendo a luz para aquele ambiente. Então a gente não pode desanimar. A gente também não pode julgar os que não são como nós temos que orar por eles e ajudar, né? E que também outra coisa que a gente vai levantar aqui é se, vamos supor, estou aqui morando com a minha família, na minha casa moram algumas pessoas. Eu sou espírita, o outro é evangélico e o outro é católico, nós também temos que aprender a nos respeitar, tá bom? E às vezes tem casa que tem católico, umbandista, espírita, evangélico, todo mundo morando junto, tá? Nós temos que aprender o quê? A nos respeitar, cada um com a sua fé. E às vezes nessa mesma casa tem aquele que é chamado de ateu, né? Que não acredita em Deus. Também temos que respeitá-los e temos que orar por todos. E se a gente for sozinho ali, não podemos desanimar, certo? Então, como eu disse para vocês, puxando desse assunto aí, né, tu e tua casa, vamos reforçar aqui a importância de fazermos Evangelho no Lar, tá, pessoal? Aqui no Facebook da Casa do Caminho, se vocês colocarem Evangelho no Lar, tem um videozinho aí, foi até eu que fiz na época, explicando como fazer Evangelho no Lar. Se vocês colocarem no Google, tem diversas formas de fazer Evangelho no Lar. Quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, geralmente, lá tem também as instruções do Evangelho no Lar. Quem frequenta a Casa do Caminho, lá tem o panfletinho de como fazer Evangelho no Lar, a gente ajuda. Se alguém tiver ainda dúvida, pode perguntar pelo WhatsApp da Casa do Caminho, que a gente responde como é que faz, tá? Tem vários livrinhos de como fazer Evangelho no Lar, esse daqui é um, que tem várias lições, tá? Aqui na live aqui não dá tempo da gente explicar o passo a passo, mas vocês têm fontes aí para poder fazer, tá? Mas o importante é que nós tenhamos aí essa clareza da importância que é fazer o Evangelho no Lar, tá? Esse livrinho aqui, pessoal, Jesus no Lar, no primeiro capítulo, eles reproduzem aqui uma parte do Evangelho onde Jesus está conversando com Pedro e falando de como é que da importância, né? Então eu vou ler um pedacinho para vocês. Ele fala assim, ó, Jesus fala para Pedro: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta e fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes o Senhor, o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim num singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então, olha só as palavras de Jesus para nós. Olha a importância do culto no lar. Então, pessoal, é obrigatório fazer o Evangelho no Lar. Por que é obrigatório? Porque através do Evangelho no Lar que nós vamos estabelecer, nós vamos trazer essa luz para dentro da nossa casa, tá? Então, faça sozinho o Evangelho, fique firme fazendo. Depois de um tempo, eu já ouvi várias pessoas testemunhando que fazia sozinha, e depois começou o cachorro se aproximar, fazer o Evangelho junto, o gato, depois vem um filho, vem outro filho, e hoje em dia a família toda faz o Evangelho junto, né? Então, não desanimem, continuem fazendo o Evangelho no Lar, não achem que porque você faz sozinho que não adianta, porque adianta e muito, tá? Então, o Evangelho, ele não começa nas igrejas, ele nem nos templos espíritas e nem em lugar nenhum. O Evangelho começa dentro da nossa casa, na nossa mesa, como Jesus explicou para Pedro, tá? Então, Jesus não falou, Deus só está na igreja, Deus só está no centro espírita. Deus está
dentro da nossa casa, ali na nossa mesa, quando nós nos reunimos com a nossa família. E se a nossa família não quer se reunir, façamos sozinho, nós e nosso coração, tá bom? E aí também, pessoal, hoje eu tô correndo aqui que eu quero falar várias coisas, né? Eu também quero contar uma historinha desse livro aqui, Missionários da Luz, tá? Tem um capítulo aqui, o capítulo 6, como eu falei no comecinho lá da live, que tá contando a história de um rapaz que ainda não está muito, né, ligado aí como que se diz? Ainda não tá com o pensamento firme no mestre. E aí ele fala assim, ó, tem um instrutor aqui que chama Alexandre, que está explicando para o André Luiz. Naturalmente, né, aceitou meu generoso companheiro Alexandre para André Luiz. Você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Aí ele falou assim, sim, já observava experiências dessa ordem. Aqui, né, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Entramos e, enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher, Alexandre explicava-me o motivo sublime da paz reinante entre as paredes sublimes. Perdão, entre as paredes humildes, né? Era uma casa muito humilde. O lar, disse, não é somente moradia dos corpos, mas, acima de tudo, residência das almas. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo, né, o esposo, não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida. Depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade, no entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila com a sua presença pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que seu espírito se nutre. Então, como eu disse, né, leiam esse livro que é muito bom, o capítulo 6, depois todinho. Um benfeitor espiritual explica para o André Luiz, né, o Alexandre, que naquela casa, apesar do marido, né, não seguir ali o coração cristão ainda, não seguir as bases mais elevadas da vida, a esposa dele, com a sua oração e com o seu coração, garante a paz e a tranquilidade da casa deles. Então, pessoal, mesmo que na sua casa tenha aquele parentezinho ali que está problemático, tem problema, sei lá, com bebida, com droga, com depressão, com diversos problemas aí que a gente dá para ficar a manhã inteira aqui listando problema que pode ter, não importa o problema. Fiquem firmes na oração. Façam o evangelho no lar. Sejam a pedra angular da casa de vocês. Sejam esse galho que sustenta vários ramos, como o Emmanuel fala. Sigam as orientações que Jesus deu a Pedro, de cultivar o evangelho no lar. Uma sociedade melhor começa numa família melhor. Tá? Então, fiquem firmes na oração, mesmo que sejam sozinhos. Como demonstrou ali, né, na historinha do Missionários da Luz. O marido não estava em equilíbrio, mas a oração da esposa garantiu o equilíbrio do lar. Então, garantam o equilíbrio do lar de vocês através das suas orações, tá? Não zombem daqueles que não professam a mesma fé que vocês e não desacreditem do poder da oração que cada um de vocês tem. Por pior que seja a sua situação, ore muito, confie em Jesus, que essa situação vai mudar, tenho certeza. Tá certo? Então, a lição que a gente queria trazer hoje é essa, né? Para nós nos fortalecermos no Evangelho, fortalecermos o Evangelho no lar, para que mesmo que estejamos sozinhos, que nós não desanimemos nenhum momento aí, que sejamos a luz do nosso lar. Muito bem? Então agora, após esse estudo, essa oportunidade maravilhosa que estamos tendo aqui, vamos unir os nossos corações e vamos doar nossos sentimentos, nossas vibrações de muito amor e de nossos sentimentos aí, vamos unindo aí, nos formando um grande coração para vibrarmos juntos.
Então vamos nesse momento imaginar que estamos aqui mentalmente formando um coração muito grande e esse coração, parte dele muitas luzes, tá? Essas luzes são criadas pela nossa vontade e cada luz representa um sentimento nosso de amor, de saúde, de fortalecimento, de perdão, de paz, equilíbrio, harmonia. Então, esse coração bem bonito, irradiando esses melhores sentimentos, nós vamos espalhar essas luzes por todo o planeta Terra. Que nos corações endurecidos, nos corações depressivos, cheguem os nossos sentimentos de amor, fortalecimento, alegria, saúde. Vamos vibrar através desse coração pelos nossos irmãos idosos, pelos nossos irmãos que estão na fase da infância, pelos jovens, que eles recebam essas luzes com os nossos melhores sentimentos, os fortalecendo em suas jornadas, especialmente aqueles que se encontram em asilos, orfanatos e especialmente os que não têm um lar, que estão em situação de abandono. Vamos vibrar pelos aqueles nossos irmãos que nós temos muitos problemas de relacionamento. Vamos vibrar perdão para que um dia possamos nos conectar como irmãos novamente. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus. Vamos vibrar pela união de todas as religiões cristãs. Vamos vibrar pelos cultos no Evangelho de cada lar. Vamos vibrar por todas as casas de oração. Vamos vibrar com esse imenso coração, com os nossos melhores sentimentos, por todos os nomes colocados na intenção dessa live, por os nomes colocados em todas as caixas de oração, em todas as casas de oração. Vamos vibrar por todos aqueles que necessitam de alguma forma de amor, equilíbrio, saúde, paz, que estejam em desespero, que eles recebam a nossa vibração de amor e fortalecimento, para que consigam sair dessa situação da melhor maneira possível. Vamos vibrar com esse coração imenso pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e vamos pedindo a Jesus a permissão para vibrarmos muito amor e fortalecimento por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, pedimos humildemente, rogamos no fundo do nosso coração que os amigos espirituais que nos visitam desde o início dessa live, que eles possam nos dar um passe nesse momento, um passe revigorante, que esse passe possa reorganizar os nossos centros de força, que esse passe possa iluminar os nossos corações, nos fortalecendo na caminhada do Cristo, por mais difícil que ela pareça. Vamos vibrar, vamos pedir que através desse passe tenhamos clareza do caminho a seguir, que através desse passe consigamos abrir o nosso coração e a nossa mente para enxergar o melhor caminho. Nesse momento também, pedimos a esses amigos espirituais que fluidifiquem nossa água com tudo aquilo que necessitamos e que somos merecedores. Que fluidifique a água daquele parente nosso que está doente, que está enfermo, que colocamos aí separadinho. Que eles possam deixar na nossa água novamente aquilo que necessitamos e aquilo que somos merecedores. E assim vamos agradecendo a oportunidade que tivemos aqui hoje de estarmos unidos em torno desse tema evangélico, de recebermos a visita desses amigos espirituais tão preciosos e valiosos. Vamos agradecendo o passe que recebemos, a fluidificação da nossa água, o entendimento da lição. E novamente vamos rogando força para que os nossos amigos espirituais, os nossos mentores espirituais, continuem nos auxiliando a colocarmos em prática os ensinos evangélicos. Obrigada a Deus pela oportunidade. Obrigada, Jesus, por ser o nosso farol, o nosso guia. Obrigada aos amigos espirituais por não nos abandonarem nunca, em nenhum momento. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada. Que coisa boa, né, turma? É tão bom orar, né? É tão bom nós termos essa oportunidade de estarmos aqui unidos. É muito bom. Deixa eu ver quem que eu não falei um oizinho aqui antes de eu encerrar a live. Lange, eu falei. Ô, Fabiola, a gente tem aí, ó,
Fabiola, a gente não oferece ajuda em dinheiro, tá? Porque a nossa casa não tem. Mas se você quiser entrar em contato no WhatsApp, se você morar na nossa região e puder frequentar a nossa casa, pode ser que a gente consiga te auxiliar com alimento, com cesta básica, tá? Mas em dinheiro a gente não faz doação, tá bom, pessoal? Josete, minha amiga querida, que bom ter você aqui. Muito bem. Lange pedindo orações. Vamos orar, vamos colocar aí nas vibrações. Jô, bem-vinda, que bom ter você aqui. Su, meu amor, que bom ter você aqui. Que delícia, minha amiga. Eric, Meire, meus amigos queridos. Atrasado, mas chegou. O importante é chegar, né? Que bom ter vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada, Lange. Muito bom ter a gente estar junto aqui, poder fazer essa prece junto aqui, tá bom? Pessoal, um beijo, um bom domingo, um bom feriado a todos vocês, tá? Que estejamos aí juntos terça-feira, então. Não vai ter o atendimento presencial, mas estaremos aqui na live às 20 horas com o capítulo 89, que é o próximo, tá bom? Aguardo todos vocês aqui. Um beijo muito grande e até terça-feira.